Gurizada, o negócio é o seguinte, crise na seleção brasileira. A notícia surgiu como uma bomba na noite desta quinta-feira. Os principais jogadores do Brasil não querem jogar a Copa América. O técnico Tite, inclusive, não respondeu se há a possibilidade de a seleção brasileira não participar do torneio. Vamos falar sobre isso neste vídeo. Estou fazendo um convite para que tu te inscreva no meu canal, vá ali no sininho para ativar as notificações. Gostando do meu conteúdo, deixe aí o teu like. Isso joga o canal do Menegas para cima. Estamos chegando a 100 mil inscritos, o que me enche de satisfação e responsabilidade. Estou contando com a tua inscrição, vai ali, te inscreve e pode me acompanhar também no meu Instagram. Tá aqui, ó, Meneghetti Jornalista é o meu Insta, tem bastidores dos meus vídeos, dos donos da bola da Band, o meu dia a dia, gestor na Band, enfim, me acompanha no meu Insta, Meneghetti Jornalista. Uma bomba nesta quinta-feira, feriado, quando a seleção brasileira está concentrada em Porto Alegre, porque amanhã, sexta, encara o Equador às 9h30 da noite no Beira-Rio, jogo válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Nesta noite, vazou aqui em Porto Alegre a informação que já tomou conta do país, de que os principais jogadores da seleção brasileira, especialmente aqueles que atuam no continente europeu, não querem jogar a Copa América. O evento aconteceria na Argentina e na Colômbia, houve a desistência dos dois países, a Conmebol convidou o Brasil para sediar o torneio e o governo brasileiro deu ok. O Brasil, portanto, vai sediar a Copa América, que acontecerá entre 13 de junho e 9 de julho. Houve muito debate sobre as sedes. Porto Alegre poderia sediar, o prefeito Sebastião Melo, num primeiro momento, se mostrou favorável, o governador Eduardo Leite foi contrário. Parece que boa parte da sociedade gaúcha acabou rejeitando que Beira-Rio ou Arena, ou os dois, fossem sedes. E aí Sebastião Melo, o prefeito, recuou, o governo manteve a sua posição e Porto Alegre ficou de fora de sede. As sedes acontecerão em Brasília, Cuiabá, Goiânia e Rio de Janeiro. Abre no Rio de Janeiro e a final, inclusive, é no Maracanã, que sediará um único jogo, a decisão da Copa América de 2021. Os jogadores da seleção brasileira ficaram inconformados com a realização do torneio em solo brasileiro. A gente ainda não tem maiores manifestações, deve ser algo a ver com a pandemia. Os jogadores ficaram descontentes porque ficaram sabendo disso através da imprensa e das redes sociais. E ainda quando a seleção estava ontem, quarta-feira, estou gravando o meu vídeo nesta quinta, feriado, lá na Granja Comaria, em Teresópolis, houve uma reunião entre os jogadores, a comissão técnica, o treinador Tite, e o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Rogério Caboclo. E nesta reunião, os jogadores manifestaram o seu descontentamento e, mais do que isso, e aí vem o problema, pediram para não jogar a Copa América. O técnico Tite concedeu aqui em Porto Alegre, na noite desta quinta-feira, uma entrevista coletiva e, obviamente, foi perguntado sobre esse assunto em mais de uma oportunidade. O Tite tangenciou o assunto, embora tenha dito, não vou fugir das respostas, a verdade é que ele fugiu o tempo inteiro. E teve já na terceira pergunta, um ponto mais forte, quando o jornalista perguntou se havia a possibilidade de a seleção brasileira não jogar a Copa América. Observem como o Tite respondeu. A importância que ela tem, os dois jogos eliminatórios, a gente tem prioridade e aspectos importantes. É muito importante a Copa América. Agora, mais importante, exclusividade a uma só, é o nosso jogo amanhã. É nós jogarmos bem, porque nós vamos ser cobrados, e uma responsabilidade, inclusive com o torcedor que está nos ouvindo, ele diz assim, se posicionem, nós temos a nossa posição firme, clara, já determinada. E no momento oportuno vai ter, deixa a nossa cabeça voltada para o jogo. Ou seja, Tite fugiu da resposta. Quando você foge de uma resposta, quando você se omite de responder, é porque há esta possibilidade. O jornalista foi claro. Tite, existe a possibilidade da seleção não participar da Copa América? E ele respondeu desta forma. A gente não sabe ainda se os jogadores e o próprio técnico Tite, ele reiteradas vezes disse isso,
que ele espera se manifestar, ele e os jogadores, depois do jogo contra o Equador. Numa outra resposta, ele cogitou que a abordagem desse assunto poderá acontecer somente depois do jogo desta terça-feira. Eu te explico. O Brasil joga nesta sexta, portanto amanhã no Beira-Rio, 9h30 da noite, contra o Equador. Depois viaja para Asunción, no Paraguai, onde na terça-feira, dia 8, na próxima terça-feira, encara o Paraguai em Asunción também pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Provavelmente, a manifestação dos jogadores aconteça somente depois desses dois jogos. O Casemiro, o capitão da equipe, estaria ao lado do Tite, esta é uma tradição, para responder as perguntas na coletiva desta noite, no hotel onde a seleção está concentrada aqui em Porto Alegre. E o próprio Tite disse que a ausência do Casemiro, que ele não foi para a coletiva, se dá em função disto, desta manifestação dos jogadores para mostrar, segundo o treinador, que a seleção está focada exclusivamente no Equador. Agora eu vou te colocar a minha opinião. Em primeiro lugar, esta afirmação do Tite, que o time está focado exclusivamente no Equador, não é absolutamente verdadeira. Tanto é que os jogadores não esperaram os dois jogos das eliminatórias para fazer uma reunião com o presidente Caboclo, que aconteceu na quarta-feira lá na Granja Comari, em Teresópolis. Então é óbvio que para os jogadores é muito mais importante uma definição se a seleção participa, se esses jogadores que atuam na Europa ou todo o grupo atual participa da Copa América ou não. Senão eles fariam essa reunião depois. Pediriam para o presidente, olha, depois do segundo jogo contra o Paraguai, no dia 8 em Assunção, a gente gostaria de conversar com o senhor, o presidente. Não foi isso que aconteceu. Os jogadores não esperaram nem o primeiro jogo. Abordaram o presidente, pediram uma reunião com o técnico Tite e lá manifestaram um enorme, um gigantesco descontentamento pelo fato de que o Brasil vai sediar o torneio e de que eles vão ter que jogar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é óbvio também que o jogador que está na Europa, ele não está focado na Copa América, gente. Não há nenhuma necessidade da realização deste torneio agora em plena pandemia. Aí alguém dirá assim, puxa, Meneghetti, mas por que então tem que se jogar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Gaúcho? Ok, e eu acho que esse argumento ele é bem respeitável. Mas eu digo o seguinte, o futebol, ele é um negócio, ele gera emprego. Então há competições que têm uma missão quanto da sua realização. O futebol também é entretenimento. Ele também serve muita gente trabalhando em casa, em home office. O futebol até então tem se mostrado um ambiente seguro, com algumas exceções, algumas escorregadas. O Corinthians já viveu dificuldades, o Flamengo, o River Plate, o Grêmio agora com mais de 20 casos. Então ainda é um ambiente seguro com algumas escorregadas. Há alguns problemas que devem ser corrigidos. Então eu entendo a realização dos demais torneios, mas a Copa América não há necessidade. Todas as seleções da América do Sul estão jogando este ano e vão jogar até um pedaço do próximo ano, o ano da Copa do Mundo, jogos a cada mês, 2 jogos pelas eliminatórias. Por que jogar mais um torneio? Ah, porque tem os patrocinadores da Conmebol. A Conmebol que ajeite isso com eles. A Copa América é um torneio que antigamente acontecia a cada 4 anos. Nós vamos para o 7º ano com 4 edições. Absolutamente desnecessário que esse evento, que esse torneio seja realizado. E não me parece que seja adequado ser realizado em solo brasileiro. O Brasil não consegue sequer ampliar sua vacinação. O Brasil ainda está patinando nisso. Ainda deve muito à sociedade brasileira do ponto de vista de quantidade de vacina, porque o governo brasileiro foi lerdo, demorou a se posicionar, demorou a acreditar na necessidade da compra das vacinas e agora vai sediar um torneio que não vale nada, gente. Não vale absolutamente nada, não tem nenhum significado. Então eu compreendo a manifestação do jogador. Agora, isto pode gerar um problema gigantesco. Porque se o Tite tiver que desconvocar os principais jogadores da seleção brasileira agora, se eles se negarem, se for uma coisa é um jogador reclamar, outra coisa é ele se negar a jogar um torneio, como é que ele vai convocar esses caras depois para a Copa do Mundo do próximo ano? Vocês imaginam o tamanho que tem isso? E se o Tite ficar do lado da CBF? E os jogadores do outro lado, ele perde o grupo. Então nós estamos diante de um dilema que poderá ter consequências graves e sérias se não for bem administrado pela CBF. Como é que o Brasil não vai participar? Como é que a CBF vai dizer? O Brasil não vai participar da Copa América quando justamente o país cede ao Brasil. Não há esta possibilidade. A cacaca já foi feita com o Brasil sediando, assumindo a condição de sede do torneio. Então agora a CBF vai ter que ter muita habilidade para construir isso. E é uma outra consequência que deve acontecer, que é inegável. Os jogadores brasileiros não vão estar com foco na Copa América.
E isso é um problema que vai estourar na conta de quem? Do treinador, do técnico Tite. Então, tem que ter uma habilidade política aí do Tite, da CBF e do grupo, um diálogo, para ver quem quer jogar efetivamente, mas quem não quiser jogar, quem se negar a jogar, não pode jogar na seleção brasileira. Como é que vai jogar daqui a um ano uma Copa do Mundo? Então, esta é uma situação de embaraço, tanto para a CBF, que costuma não ter habilidade política nesses momentos. Rogério Caboclo, embora tenha uma passagem pela área financeira do São Paulo, não tem habilidade para resolver, não tem experiência, pelo menos, bagagem para resolver esse tipo de problema. O Tite, se ficar do lado da CBF, perde o grupo. Se ficar do lado do grupo, coloca a cabeça a prêmio. É uma situação muito difícil, que a gente vai ter uma situação mais clara quando os jogadores se posicionarem publicamente. Ou depois do jogo contra o Equador aqui no Beira-Rio nesta sexta-feira, ou semana que vem, depois da partida contra o Paraguai em Assunção. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações, gostando dos meus vídeos, deixem aí o like, inscrição acima de tudo. Feitoria gurizada. Vai, um abraço.